Olá, meus amigos! Que bom ter vocês aqui no nosso canal. Se inscreva nele e ative o sininho para que você receba as novas notificações. A ciência nos fala sobre algo chamado resiliência, que é a capacidade natural, por exemplo, de um tecido, de ele ser esticado e retornar para o seu estado inicial. Mais ou menos o exemplo da palmeira, né? A palmeira, ela pega sobre ela grandes ventos e ela chega assim a entortar, algumas se entortam conforme o vendaval, quase que se encostam a sua copa no chão, né? E depois retornam, depois que passa o vendaval, elas retornam ao seu estado original. E a resiliência, ela se refere a esta capacidade, essa habilidade no ser humano também de superar adversidades da vida e a pressão das fases difíceis. Porque o problema, quando ele vem para nós e está à nossa volta, nós temos que cuidar para que o problema não nos tire a motivação de continuar ou de resistir àquele vendaval, né? E não podemos jamais nos deixar dominar permanentemente por aquelas emoções negativas que tentam entrar no nosso coração. Por isso é muito importante algo que a Bíblia nos traz como uma virtude do Espírito Santo. Esta virtude se chama domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito. O domínio próprio e a perseverança unidas, ela nos faz ver no exemplo de Jesus, que mesmo Jesus, diante de algumas graves adversidades, diante do abandono, da tristeza, da angústia, da injúria, de ser levado a ser condenado entre criminosos sem ter crime algum, Jesus, ele manteve o foco principalmente na sua missão, no seu propósito de existência. E ele nos trouxe este exemplo. Paulo, em Romanos 8:28, ele nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Paulo estava dizendo que por mais que no nosso caminho nós tenhamos todo tipo de adversidade, todo tipo de problema, de circunstâncias que temos que nos adaptar àquele meio, ele está dizendo que tudo isso contribui para o nosso crescimento depois que tudo passar. Se nós acompanharmos a vida de alguns vultos da nossa humanidade, e até mesmo personagens da nossa Bíblia Sagrada, aqueles que foram mais bem-sucedidos, abençoados e tiveram sucesso nas suas vidas, todos eles passaram por momentos de muita dificuldade e se depararam com o desenvolvimento ou ter que desenvolver a capacidade de ser resiliente frente àquelas dificuldades. Homens que se fizeram história, se fizeram grande diferença e obtiveram destaque, foi porque, além da grande ajuda de Deus e o projeto que Deus tinha sobre as suas vidas, eles souberam manter o foco e superar as adversidades através da habilidade, da resiliência. Entre inúmeros exemplos que nós temos, tanto na Bíblia Sagrada, exemplos emocionantes, também na nossa história humana, eu lembro aqui de dois especificamente. O primeiro, tirando aqui as questões partidárias, ideológicas, mas focando na vida deste homem, nós vimos
no Nelson Mandela, que foi um grande lutador, intenso lutador contra o regime de discriminação racial, o apartheid. Ele tinha uma força, um desejo de ajudar as pessoas que sofriam com preconceito, que isso repercutiu grandemente, mas por isso ele passou a ser perseguido pela sua luta contra a discriminação racial, contra a segregação. E por esse motivo ele foi parar na cadeia e ficou 27 anos da sua vida preso e não pôde ver a sua família. Mas o que me chama a atenção na vida deste homem é que mesmo diante de todo este vento, podemos assim dizer, que pegou sobre ele, ele aguentou firme e manteve dentro do seu coração, mesmo 27 anos preso, o seu propósito. E o que mais me chama a atenção é que diz a história que quando ele saiu do presídio, ele não apresentou contra os seus opositores ou aqueles que lhe condenaram nenhuma manifestação de ódio, nem um discurso de ódio. Mas pelo contrário, a história nos diz que este homem saiu com serenidade de dentro do presídio e trouxe uma frase no seu primeiro discurso dizendo assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela sua cor de pele, pelo seu passado ou sua religião. E ele disse: as pessoas aprendem a odiar. E se podem aprender a odiar, disse ele, elas também são passivas de aprender a amar. E ele fala: pois o amor chega mais naturalmente ao coração do ser humano do que o seu oposto. Era uma concepção dele. E com essa habilidade de resiliência, depois de 5 décadas de luta contra a segregação racial lá dentro da África do Sul, ele se tornou um dos maiores referenciais desta causa até hoje no mundo. E além de tudo isto, ele ainda se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Vejam, meus queridos, que havia um propósito de Deus para a vida de Nelson Mandela e a sua luta. Por mais que passou por toda uma perseguição, por mais que ele passou por toda uma problemática, uma prisão, 27 anos longe da sua família, ele manteve dentro do seu coração o foco e Deus lhe honrou e lhe ajudou a ser um vitorioso. Mas agora entrando para dentro da nossa referência de fé, a nossa estrutura de vida, a palavra de Deus, nós encontramos ali o apóstolo Paulo, homem que sempre foi um exemplo desse termo moderno que é chamado hoje de resiliência. Ele mesmo, antes da sua conversão a Jesus, sempre demonstrou uma forte personalidade e vontade de perseverar nos seus propósitos. Tanto é que ele era um exímio perseguidor dos cristãos antes de conhecer Jesus. E agora, quando ele se converte, que ele tem um encontro poderoso com Deus, e ele se transforma num novo homem, agora calibrado, equilibrado e lavado no sangue de Jesus, este homem, ele deixa sua velha natureza para trás, mas ao invés de carregar fardos de culpa por todos os seus erros que ele fez, antes disso, Paulo trazia com ele uma voz que pregava liberdade, libertação na pessoa de Jesus Cristo. Paulo não ficou olhando somente para o passado, ele poderia trazer sobre ele muitas culpas e que essas culpas se transformassem em desculpas para que ele não continuasse no seu propósito. Mas pelo contrário,
se tornou um pregador, um doutrinador de igrejas, fundador de igrejas, e ele passa por diversas circunstâncias da sua vida, as quais nos deixaram um eterno legado de bons exemplos e de resiliência, de superação, quando enfrentou trabalhos duros, como nos diz a palavra, fadiga, açoites, prisões, perigos de morte, apedrejamento, naufrágio, abismo, perigos diversos, tais como os rios, salteadores, judeus, gentios. Na cidade enfrentou perigo, no deserto enfrentou perigo, no mar passou por alguns perigos de naufrágio e também enfrentava falsas pessoas que vinham contra ele. Enfrentou todos esses tipos de adversidades diante dele. E a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 11, 23 ao 28, que Paulo passou fome, sede, jejum, frio, nudez, e além de tudo, ainda enfrentava a pressão sobre ele pelo um grande cuidado, zelo, amor que ele tinha pelas igrejas e para que a palavra de Deus se implantasse no coração daquelas pessoas que estavam ali, que serviam a Deus nas igrejas ao qual ele foi o fundador. Paulo enfrentou tudo isto, mas mesmo no final da sua carreira, lá em Filipenses 4,12 nós vimos escrito que lá no final da sua carreira, mesmo passando dificuldades de prisões nos seus últimos dias de existência, ele levanta a sua voz e diz assim, que ele sabia estar abatido e sabia viver na abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estava instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. E em 2 Timóteo 4,7 ele expressa uma linda frase de vitória dizendo que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Meu querido amigo que me ouve, olha que exemplo para nós. Que exemplo grandioso de resiliência. Será que nós suportaríamos passar todos esses trechos e seguir amando a Deus, servindo a Ele com todo o nosso coração, manter o foco, manter os olhos voltados para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé? Então deixe esse pensamento nesta noite fria, que assim como estes homens de Deus, estes homens e tantos outros que deixaram um grande legado de superação, de resiliência, que aguentaram fortes ventos sobre as suas vidas, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, que enfrentou uma dura jornada aqui na terra, para que eu, você, hoje, desfrutássemos de uma comunhão com Deus, sermos chamados de filhos de Deus e ainda um dia herdar com Ele a vida eterna. Nós, os cristãos da atualidade, devemos buscar em Deus forças para vencer desafios, as adversidades, as mudanças diárias que todo dia nos são propostas. Ter consciência, temos que ter consciência que se porventura perdermos alguma batalha, estamos sujeitos a isto. É porque sairemos dela mais amadurecidos, mais fortalecidos estrategicamente, emocionalmente, para vencermos a guerra. Pois nos disse bem o nosso apóstolo Paulo, que tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, pense comigo e colocamos essa palavra em prática aos nossos corações, que temos que manter o foco e nunca desfalecer no meio do caminho.
Um atleta que corre, ele não vence a corrida ou não chega em qualquer posição se ele parar no meio do caminho. Nos resta perseverar até o fim, lembrando que o escritor dos Hebreus nos ensina dizendo: nós, porém, diz a palavra, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 10:39 nos diz esta palavra. A vitória completa, ela está por vir aqui na terra e a maior lá nos céus. Portanto, meu querido, eu deixo essa reflexão, minha querida, essa reflexão para você, amigo, amiga. Seja forte. Ah, mas eu sou fraco, eu não aguento. Busca em Deus, Ele vai te fortalecer. Seja corajoso. Ah, mas eu sinto muito medo. A Bíblia Sagrada tem uma palavra de coragem todos os dias para ti. Todos os dias. Então seja forte, corajoso, porque principalmente o Senhor, Criador dos céus, da terra, Ele se importa contigo e Ele quer te ver vitorioso neste tempo, neste momento. E não te esqueça, as perdas de hoje são o alicerce para as vitórias do amanhã que virão. Deus te abençoe, foi uma alegria estar chimarreando contigo nesta noite.